Ainda existem vários preconceitos envolvendo a psiquiatria. Alguns até por falta de informação. E para esclarecer alguns mitos, verdade, nós trouxemos aqui a psiquiatra Deise Porto ao estúdio do Santa Catarina no Ar. Doutora Deise, muito obrigado por atender ao nosso pedido e também para tirar algumas dúvidas da população que muitas vezes fica aí sem saber como dar continuidade a algumas questões que ficam aquela dúvida natural, né? As pessoas tomam atitudes pessoais. E esse quadro Mitos e Verdades ajuda justamente a esclarecer algumas dúvidas dessas pessoas. Um bom dia. Bom dia. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Tem um transtorno mental, é sinal de fraqueza? Muito bom começar por aí. Então, é um mito, um grande mito. Ter um transtorno mental, ter depressão, ansiedade ou qualquer outra doença mental, não é um sinal de fraqueza. São muitos fatores que envolvem e que levam a ter um adoecimento mental, entre eles fatores genéticos, ambientais, individuais, que levam a uma doença. Então, assim como ter pressão alta não é uma fraqueza, como ter diabetes não é uma fraqueza, ter um transtorno mental também não é um sinal de fraqueza, isso é um mito. Então pronto, já quebrou mais a primeira aqui do quadro hoje. Se preciso ir a um psiquiatra, é porque meu caso deve ser muito grave? Não, o seu caso não deve ser grave. Você pode ir ao psiquiatra. Todos nós, né? Todos nós. Então, quem é o paciente do psiquiatra? Todos nós. Eu posso ser paciente do psiquiatra, o Rogério pode ser o paciente do psiquiatra. E o ideal é que a gente não vá quando esteja muito grave, é que a gente trate e diagnostique precocemente para que não se acumulem prejuízos. Então, isso também é um mito, é relacionado ao estigma, preconceito. E não, quem vai ao psiquiatra não é só porque tem um transtorno mental muito grave ou tem uma loucura. Todo mundo que tem que cuidar da sua saúde mental pode procurar o psiquiatra. Então, recado dado, né? A próxima pergunta é a seguinte: depressão é uma herança genética? Essa é parcialmente verdade. A depressão tem um fator importante genético, mas não só genético. Então, não é uma herança já exclusiva. Meu pai tem depressão, minha mãe tem depressão, eu vou ter depressão. Não, mas em famílias que têm muito histórico de depressão, há uma maior probabilidade de que ocorram novos casos. Então, essas pessoas podem se cuidar, podem prevenir a depressão, praticar atividade física, ter um estilo de vida saudável, porque a genética é um dos fatores importantes, sim, apesar de não ser o único. Agora, um outro fator agora relacionado também a essa saúde é isso aqui, ó. Abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais? Pode causar transtornos mentais. O abuso de álcool e drogas é um transtorno mental, a dependência química é um problema. Então, é preciso ter cuidado, né, com o uso de álcool e drogas, e elas também podem desencadear outros transtornos mentais. Então, o uso muito precoce de drogas pode desencadear psicose, o uso de maconha na adolescência tem relação com o desencadeamento de esquizofrenia e sintomas psicóticos. Então, é uma coisa com a qual se deve ter cuidado e responsabilidade, e pode trazer alguns problemas, sim, o uso de drogas e álcool. Agora, muita gente confunde depressão e tristeza. São a mesma coisa, doutora? Não, são coisas diferentes. Então, tristeza é um sentimento normal. Eu vou passar em algum momento da vida, você vai passar em algum momento da vida. Depressão é uma doença, um conjunto de sintomas, uma síndrome, que envolve, além da tristeza, humor deprimido, a maior parte dos dias, uma tristeza muito profunda, sem um desencadeante, falta de energia e prazer, alteração do sono, apetite, entre outros, que o psiquiatra vai poder avaliar e diagnosticar adequadamente, diferenciando de tristeza e tratando adequadamente. Porque tratando a depressão, e tem tratamento, os prejuízos são tirados aí do pacote. Tem tratamento, é possível tratar, é possível melhorar completamente. Legal, olha só, você que está acompanhando o Santa Catarina no Ar, a gente está com o quadro Mitos e Verdades, a doutora Deise Porto aqui, esclarecendo algumas dúvidas das pessoas na área de psiquiatria. Agora, a próxima pergunta é a seguinte, ó, a próxima dúvida das pessoas: depressão e ansiedade pode impedir uma pessoa de trabalhar? Verdade. A depressão e a ansiedade já são mundialmente causa de grande prejuízo pessoal e também social. As pessoas podem necessitar afastamento do trabalho, elas podem ter prejuízo nas suas relações pessoais. Então, essa é uma verdade, mas com o tratamento adequado, a tendência é que essas pessoas voltem a trabalhar normalmente, se relacionar normalmente. Então, esse afastamento deve ser temporário se for instituído o tratamento adequado. E nem todos vão precisar se afastar. Se tratar logo cedo, a gente consegue evitar muitos desses prejuízos. Agora, doutora Deise, o antidepressivos, por exemplo, a próxima pergunta e a próxima dúvida que as pessoas têm muitas vezes. O antidepressivo, eles causam dependência?
Não, os antidepressivos não causam dependência. Então esse é um mito, as pessoas têm muito receio de ir ao psiquiatra porque acreditam que vão sair de lá com uma receita de uma medicação que vai causar dependência, e isso não é verdade. Os antidepressivos, por exemplo, não causam dependência a nível cerebral, não causam nenhum problema desse tipo, e existem vários tipos, e o seu psiquiatra vai indicar o melhor para você. Agora, a outra dúvida é a seguinte, ó, quem tem síndrome do pânico não sai de casa, se sai, não está doente de verdade. É um mito também. Então, assim, as pessoas acham que se a pessoa está lá, trabalha, ou se ela se relaciona, é porque ela não está doente de verdade. Não é assim. Algumas doenças causam um prejuízo parcial. Por exemplo, na síndrome do pânico, as crises são agudas e intensas, podem dificultar que elas entrem em algum lugar específico ou relacionado a alguma coisa específica, mas ela pode sair na rua, ela pode estar fazendo alguma outra coisa. O que não significa que ela não está doente naquele momento. Então, isso é um mito. Então, a próxima dúvida que as pessoas querem tirar é a seguinte: antidepressivos podem interferir na concentração e no trabalho? Sim, esse também é um mito e que causa medo também nas pessoas. Eu vou lá no psiquiatra, ele vai me dar uma medicação que vicia e que ainda não vai me deixar trabalhar e ter uma vida normal. É um mito, porque o que a gente procura é tratar para que sim, que você tenha uma vida normal. Então, se o antidepressivo, se a medicação prescrita está causando alguma interferência, alteração de sono, alguma capacidade de concentração, a gente vai fazer a avaliação. Se isso não for normal e for dificuldade de adaptação àquela medicação, é feita uma troca. Então, a ideia é que o antidepressivo melhore e proporcione a capacidade de trabalhar. Tem que ter acompanhamento médico sempre, né? Exatamente. E ainda sobre os antidepressivos, eles causam ganho de peso ou não? Alguns. Então, seria parcialmente verdade. Pode ter algum antidepressivo que cause ganho de peso? Pode, mas isso também pode ser desejado pelo psiquiatra e pelo paciente, porque a depressão pode causar perda de apetite e algumas pessoas vão precisar recuperar esse apetite e ter ganho de peso. Outros não causam, tem um perfil de efeito colateral diferente. Então, o melhor antidepressivo vai ser escolhido caso a caso, individualmente, pelo médico, psiquiatra e especialista. Agora, outra dúvida ainda sobre os antidepressivos, eles estão associados, por exemplo, à perda do libido, do desejo sexual ou não? Assim como o ganho de peso, alguns podem causar esse efeito colateral. É muito individual. Mas se isso é um problema e se isso vier a atrapalhar o tratamento, pode ser feita a troca pelo médico psiquiatra. As pessoas não podem deixar de falar e questionar o seu psiquiatra se alguma coisa não estiver indo bem ao longo do tratamento. É iniciada a medicação e aí vai ter uma conversa, uma reavaliação. E se isso for falado entre o psiquiatra e o paciente, vai ser direcionado a um outro tratamento. A ideia é voltar a ter vida normal e isso inclui também a vida sexual. Doutora Deise Porto, a gente vai agora concluir com esse quadro, com essa pergunta aqui, dúvida das pessoas. Pânico e medo são a mesma coisa? Então, se a gente estiver falando de pânico como crise de pânico, não é a mesma coisa que medo. O medo é um sentimento, como a tristeza, que todos podem ter. O pânico, a crise de pânico é uma crise aguda, intensa, de ansiedade, de coração acelerado, de muito medo de que algo vai acontecer. E se isso está causando prejuízo, se o medo de ter uma nova crise de pânico está incapacitando, isso pode ser uma síndrome ansiosa e que precisa de avaliação e tratamento. Então, são diferentes.